tinha uma aversão, porque ele gosta muito de amendoim, então eles davam uma bacia de amendoim e não parava de comer. Então eles colocavam o eletrodo, ligavam e chutavam a bacia com o amendoim, né? Então é uma área que gera aversão. E eu queria muito descobrir que área que é essa, para trabalhar na parte de vícios, de hábitos, né? Na depressão, para a gente conseguir colocar aversão na pessoa. Desde aquela época, 2001, fiz a pergunta para ele, ele não soube, porque não tinha nada publicado sobre isso ainda naquela época, né? De que área é essa que provoca aversão? Aversão é quando quando alguém oferece giló, a gente faz, giló, pronto, você já ativou uma área no cérebro que vai gerar uma aversão sobre aquilo. Então, se eu conseguir olhar para o cigarro e falar, cigarro, nossa, que nojo, se eu conseguir fazer isso e repetir esse comportamento, eu vou fazer um registro no meu cérebro aversivo ao cigarro. O chocolate, né? O chocolate, a pizza, o lanche, né? Uma pessoa, tem aquelas pessoas que terminam o relacionamento e não conseguem esquecer outra pessoa, de jeito nenhum, acaba sofrendo muito. Então, se essa pessoa conseguir colocar ali uma aversão em cima daquela outra pessoa, ela consegue esquecer. E o bacana disso é que hoje a gente já sabe o que essa área faz, onde ela está situada e como ativar ela. Então vai ser o tema do curso, né, que começa amanhã, sobre abénulas. Aí eu escrevi esse livro falando sobre tudo sobre a abénula, né, mas tudo que a gente vai falar aqui ativa a abénula. Tudo que a gente vai falar aqui ativa a abénula. Então, uma abénula superativada, ela impede que você se motive. Vocês conhecem pessoas que começam uma coisa e param? Começa um curso, para na metade, perde a motivação. Começa um relacionamento, dali a pouco já não quer mais. Começa a fazer alguma coisa, dali a pouco para, não vai fazer mais. Então, isso tudo a gente consegue explicar nessa área do cérebro, que ela fica superativada e impede que a gente se motive para fazer as coisas. E eu trouxe essa palestra dos comportamentos que destrói o cérebro justamente por isso. Porque muita coisa que eu sempre pratiquei, quando eu comecei a estudar neurociência, eu percebi que aquilo não era bom. E a gente faz isso. Eu sei que aqui nesse grupo de pessoas, a maioria não faz o que vai estar escrito aqui. Né, Dilton? Mas, se porventura alguém se identificar, é fácil, é só a gente trabalhar para isso mudar. E é tudo hábito, é tudo um novo hábito. E para a gente mudar o hábito, existe um processo. E o primeiro deles é a gente querer mudar o hábito, né? Só que antes, como tem pessoas aqui que ainda não me conhecem, e alguém me deu uma caneta e eu sinceramente não sei onde eu as coloquei. Até aqui, ó. Olha, a gente vai falar sobre isso, sobre não perceber as coisas do próximo módulo, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é aquele que filtra todas as informações, né? Nós recebemos 400 milhões de bytes de informação por segundo, só que o nosso cérebro só consegue processar 2.000 bytes de informação. Essas outras informações, elas passam pela gente, a gente não percebe, assim como oportunidade, assim como a carreira nova, assim como uma pessoa, assim como uma conquista que você pode ter, você acaba não percebendo porque seu sistema está ativado, você só percebe aquilo que faz parte do teu mundo. Eu posso olhar e não ver uma caneta aqui, como eu não vi, e ela olhou e viu. Isso, a caneta já não era relevante para mim, porque eu preparei na minha mente algumas informações importantes e a caneta não era relevante. Tanto é que eu nem ia falar sobre a caneta, pedi aqui em cima da hora. E aí, só para ilustrar, eu não via a caneta, eu olhava. Alguém de vocês, na casa de vocês, eu acho que não. E alguém fala assim, onde que está a chave? Você fala, na primeira gaveta. E a pessoa vai lá, não está aqui, mãe. Não é assim? Aí você fala assim, se eu for e tiver... Aí você vai estar lá, a pessoa abre a gaveta, olha e não consegue ver. Nós vamos falar sobre isso no próximo mês. Eu quero falar da caneta porque tem pessoas aqui que não me conhecem. Quem já conhece vai fixar mais ainda na memória, né? Porque é super importante. Vocês lembram algumas pessoas, nem todas, que na década de 70 e 80, a BIC, aqui no Brasil e no mundo, começou a perder um mercado muito grande.
né? E dando oportunidade para que outras indústrias entrassem no mercado, dividindo a fatia ali. Por que isso acontecia? Porque naquela época as canetas, eles colocavam no bolso das camisas advogados, empresários, né doutor? E as camisas estouravam, a caneta estourava e ficava aquela mancha. E naquela época as camisas super caras, porque não existia essa abertura que existe hoje. E outra coisa, não tinha produto que limpasse aquilo, você perdia para limpar a camisa. Né? Então a BIC começou a perder muito mercado nessa época por conta disso. Então fizeram lá uma empresa, veio fazer uma investigação de por que essa caneta estourava. Né? Então fizeram um estudo e descobriram que no 5º andar para cima de um prédio, a incidência de estouro da caneta era maior que no térreo, embora na rua, andando, a caneta também estourava. Então chegaram à seguinte conclusão, de que quanto mais a gente sobe, mais o ar fica rarefeito e a pressão atmosférica é muito forte e empurrava a tinta para baixo da esfera que estourava. O que a BIC fez para resolver esse problema? Quem estava aqui outras vezes que eu falei sabe a resposta. Mas quem não estava ainda, a BIC fez um pequeno furo na caneta. Equiparou o ar de fora com o ar de dentro do cilindro da caneta. Tirou a pressão. A partir daí, as canetas deixaram de estourar e ela começou a recuperar o mercado. Patenteou por um longo período. Outras empresas, até hoje tem empresa que não pode fazer o furo. De repente você vai pegar uma caneta que não tem um furo. Tem um furinho aí? Tem um furinho na caneta. E aqui o ar sai por aqui e não fica preso lá dentro, fazendo aquela força lá dentro para explodir. Engraçado que eles nunca falaram isso em termos de marketing, deveriam ter falado. Deveriam ter usado isso. A única que tem um furo que não estoura. Não usaram isso, mas naquela época, né, marketing, embora tinha bastante propaganda bacana, né? A gente até lembra de hoje, né, das propagandas do passado. Mas não fizeram isso, mas isso se você buscar na internet, você vai encontrar essa história da BIC. Recuperou o mercado novamente, lançou um monte de outros produtos, como barbeador e muitas outras coisas. Mas me fala uma coisa, desculpa, como é que, por exemplo, eles fizeram furinho? Isso. Como é que eles conseguiram voltar ao mercado? Eles compraram do furinho? Então, eles devem, porque não tinha, a mídia não era como é hoje, né? Não tinha internet, não tinha nada. Por isso que eu te falei, devia ter feito uma campanha falando agora tem um furinho no estoura. Na verdade, de repente parou de estourar e as pessoas voltaram a Não estoura caneta. mais, aconteceu alguma coisa. Se é hoje, nossa, explodia, né? Por conta da internet. Eu vou pesquisar e eu te falo depois. Isso, Ótimo. pesquisa. Coloca lá na... Furinho da BIC. Isso. Mas eles você vão vai contar o segredo? Não, mas é que Já na sabe. época, né, eles poderiam, porque como patenteou, ninguém podia fazer na época, Quando né? foi eles isso? poderiam- Foi no final dos anos 70. Não tinha. Não tinha. Foi no final dos anos Era só 70. cigarro Porque eu e- lembro que ainda no começo dos anos 80 Cigarro e- ainda tinha muita incidência de estouro de caneta ainda. Né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a BIC, com um pequeno furo, transformou a realidade deles. E voltaram no mercado muito forte. Quero dizer para vocês que quando a gente conhece alguma coisa, sabe o porquê, É fácil resolver. então, se a gente dá um pequeno passo, a nossa vida pode ser transformada em qualquer área que a gente desejar. Se a gente busca conhecimento em qualquer área, usar esse conhecimento para transformação, a gente pode mudar. É claro que não é para furar ninguém. Né? Sério. Mas um pequeno furo, quero dizer que um pequeno passo que você der diante do seu objetivo, você já está facinho de chegar lá. O que não pode é ficar retraído. A BIC deu um furo e conquistou tudo novamente. O que nós podemos fazer hoje para que a nossa vida dê um up? Nós podemos fazer alguma coisa. Então hoje nós vamos falar de algumas coisas que destroem o nosso cérebro. E eu fazia muitos deles. No quinto, são 7 passos. No quinto passo, vocês ficarão boquiabertos, porque foi o que eu melhorei na minha vida e que transformou tudo. E são 7 passos, mas eu vou mudar 7 passos, eu não vou conseguir. Não, você pode fazer um por vez. Muda um, depois que mudou aquele, muda outro, e assim, por consequência, você vai mudando. Para conquistar as coisas, a gente precisa ter uma estrutura mental.
Eu não consigo, eu posso bater cabeça. Vocês conhecem pessoas extremamente inteligentes, estudaram muito, mas não conseguem sair do lugar. Batalha, e chega do meio para lá, começa a dar tudo errado, porque não tem a inteligência emocional necessária para poder alcançar e conquistar alguma coisa. Quando a gente adquire esse conhecimento, a gente vai tranquilo, eu vou por aqui. Pode cair o céu ali do meu lado, que eu estou em paz aqui diante do meu objetivo. Tá certo? Vamos lá então? Para isso, pessoal, tem alguns princípios antes de a gente entrar lá nos fatores que destroem o nosso cérebro. Isso aqui eu repito em todas as palestras e cursos, que são os 3 segredos do cérebro. Nosso cérebro tem 3 segredos que a gente precisa conhecer esses segredos. Quanto mais a gente ouve, maior fica essa informação do nosso cérebro. Então, quem já veio, já ouviu, só vai voltar aquela memória agora à baila e vai aumentar essa rede neural dos segredos do cérebro. Primeiro segredo: só opera no presente. Nosso cérebro não entende futuro, nem entende passado. Portanto, se você sorrir, mesmo diante da adversidade, ele vai entender que aquilo é bom. Porque o segundo segredo dele, ele não distingue real do imaginado. O cérebro não sabe que aquilo que está acontecendo é real ou não. Se eu criar uma memória e começar a vivenciar aquilo, o cérebro acredita que aquilo é uma verdade e começa a liberar as substâncias químicas, que é o terceiro segredo. Porque quando ele começa a liberar a substância química, é porque ele já se transformou numa memória. E a partir daquilo é automático, esse comportamento vai ser automatizado e vai liberar a substância. Então, se eu começo a sorrir, mesmo tendo um monte de adversidade, o meu cérebro não sabe que tem boleto para pagar. Ele não sabe o monte de dificuldade que eu estou passando. Ele vai gerar estímulo sobre aquilo que eu estou passando de informação para ele. Então, se eu começar a sorrir, ele vai acreditar que eu estou feliz, que eu estou bem, vai liberar muita dopamina, muita serotonina, e o meu estado emocional vai mudar. Eu já ensinei algumas vezes que quando a gente coloca a caneta na boca e aperta, e até doer aqui, começa a liberar serotonina e dopamina. A gente começa a transformar aquilo que estava acontecendo com a gente, aquela diversidade começa a ser transfigurada. Se você chega em casa, o maridão vem lá te receber, ou a esposa vem te receber, coloca a caneta na boca e aperta. Por que é difícil? Por quê? Porque o cérebro entende que você está feliz e libera muita serotonina. Você fala isso para ficar com a boca assim. Isso, para apertar a caneta. Tudo se você chegar, o marido também tiver com a caneta na boca. Fazer massagem facial. É automático isso. É automático. O cérebro, você mandou a informação, ele já manda os impulsos elétricos e libera a substância para você. Você então começa a se sentir feliz. Se você fizer esse exercício a qualquer momento, tenha certeza que pelo menos por 1 hora e meia você vai ficar bem. Então é assim que a gente muda o estado emocional. Não distingue real do imaginado. Quem aqui já se pegou dirigindo o carro e lembrou de alguma coisa e começou a sorrir? Eu vou chorar, né? Ou chorar? Por quê? Porque para o cérebro aquilo está acontecendo naquele momento. E não está, só foi uma lembrança. Só foi uma memória que você teve. E você trouxe para cá. Então ele não entende que é futuro e não entende que é passado. Eu posso mudar o meu passado? Posso. Se eu tenho uma memória ruim, eu posso mudar o final daquela história colocando coisas boas lá. Então todas as vezes que eu trago a memória à baila, eu coloco alguma coisa boa naquela memória. Eu vou mudando, como se fosse uma novela. Eu escolho o final da minha história. E o meu cérebro acredita piamente nisso, vai liberando substância e me colocando no caminho para aquela conquista. Se eu ficar vitimizado por alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu não vou sair do lugar. Se eu ficar me vitimizando, porque tem muita gente que usa a história para se vitimizar. Para que outras pessoas venham, abraçar, coitado, olha que dó, nossa, como você sofreu. Isso é uma massagem para o ego, mas isso está te paralisando.
Então a gente precisa visualizar coisas boas, colocar coisas boas na mente, para que o cérebro entenda que aquilo é muito bom, é positivo e comece a liberar substâncias para aquilo. Então, a partir dessa premissa, a gente começa então a trabalhar o nosso cérebro para fazer em nosso favor. Antes então de iniciar tudo, eu quero contar uma história para vocês. Eu em 2017, 2015, eu estava em processo de separação e assim, perdendo tudo que tinha. Perdendo não, né? Deixando para a família, para os filhos, vai. E acabei ficando sozinho, sem absolutamente nada. Ganhava muito bem, porque eu trabalhava fazendo os cursos aqui em São Paulo. Eu achava que aquilo não ia me fazer falta e que eu podia ajudar os meus filhos. Bom, aconteceu que em 2020, se não me engano, no final de 2019, 2020, veio a pandemia. Eu estava aqui em São Paulo, uma semana antes, ministrando um curso do carnaval. E foi no carnaval depois que foi anunciado que não ia poder fazer mais nada. Ali eu me vi numa situação muito ruim, né? Na minha cidade, sozinho, sem renda, sem nada. Só que eu sabia, porque eu ensinava. Então eu parava e falava, eu tenho que viver o que eu ensino. Quando eu estava fazendo alguma coisa que era muito miserável, eu fingia que aquilo era alguma coisa muito bacana, muito boa. Era uma fantasia, né? O que eu estava fazendo. E vivendo numa dificuldade muito grande. Fiquei sem carro, fiquei sem absolutamente nada. E de repente, comecei a escrever. Eu tenho mais ou menos 800 páginas que eu posso dividir em várias partes de um livro. Então, cada módulo nosso, nós vamos ter um livro de 140, 150 páginas, são 6 módulos, dá quase 800 páginas de livro para a gente transformar. Então, esse período, eu fui praticando. Andava a pé e falava para mim mesmo lá dentro. Eu estava andando a pé porque era saudável, não porque eu estava em situação ruim. Fui trabalhando isso na minha memória. Um dia, um juiz amigo lá em Araçatuba, durante a pandemia, ia inaugurar um cartório, e ele, em cima da hora, me chamou para fazer uma palestra. Né? Eu, na hora, aceitei, só que era gratuita também a palestra. Eu ia lá colaborar com ele. Não tem importância. Todo soldado está na frente do quartel, vai trabalhar. Fui para lá, de terno, a pé, mais ou menos uns 7 quilômetros de distância da minha casa. Fui bem antes, fiquei num local onde tinha ar-condicionado, num supermercado grande perto para eu me secar. Depois estava ensopado. Fui para lá fazer a palestra, fiz a palestra, era pouquinho tempo, mas era pouquinho tempo, dali a pouco todo mundo querendo mais, foi bastante tempo. Um outro juiz encostou em mim, de Ribeirão Preto, para se apresentar, e perguntou se eu ia lá na cidade dele fazer. Eu não titubeei, não sabia como ir, mas falei, eu vou, a hora que você quiser eu vou. Só que aí ele já pagou, então já tinha hotel reservado, né? Como ir, depois eu consegui um jeito e fui para lá. Cheguei lá, fiz uma palestra. Quando eu estava fazendo a palestra, depois da palestra, também na minha cidade, essa mulher estava lá. E ela estava lá em Ribeirão Preto também. Depois que terminou, ela encostou em mim e falou, você faria essa palestra lá em São Paulo? A hora que você quiser. Então, uma secretária depois entrou em contato comigo, eu vim para cá, para São Paulo, de ônibus, trocado, saí de lá 11 horas da noite, num ônibus, e cheguei aqui cedo, fui ali para Paulista, onde eu terminei. Fiquei esperando dar o horário para entrar. Só com a mochila que eu carrego no notebook. Fiz a palestra. E isso, todo mundo que olhava para mim, eu estava sorrindo, estava super feliz. Não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que eu estava no caminho, porque eu não via nada de negativo. A minha condição era horrível, mas eu só via coisa boa em tudo que estava acontecendo. Eu cheguei lá, fiz um treinamento, não foi nem uma palestra, um treinamento, e não acabava, porque não paravam de perguntar e a gente não parava de falar. Bom, terminou, tomamos vinho, aquele coquetel todo, me chamou para a sala. Fui lá para a sala, já foi ela, foram
outros desembargadores, e ela me convidou para atuar nos 2 anos dela no tribunal, fazendo treinamentos em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Aí ia ter um contrato, que eu ia assinar um contrato. Não perguntei nada de dinheiro, não perguntei nada. Eu tinha o dinheiro para voltar aquele dia. Eu não podia ficar porque eu não tinha como comer. Saí de lá e eu preparar o contrato para eu voltar para assinar. Fui para a rodoviária, montei no ônibus e fui embora para Araçatuba. E fixando na minha mente que aquilo estava maravilhoso, só que foi além do que eu imaginava. Então aí quando ligaram para mim, eu voltei para São Paulo e fui assinar o contrato. 2 anos, 4 milhões de reais. Para quem não estava tendo dinheiro para fazer uma viagem. Comecei a viajar, aí já comprei carro, já melhorou tudo. Comecei a ir muito para o Mato Grosso do Sul. Conheci um juiz jovem, um homem maravilhoso, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente já estava trabalhando com eles, ele me chamou lá em Campo Grande, e eu fui para lá para conversar com ele. Tinha um negócio esplendoroso. Ele falou, não sei porquê, mas eu estou te chamando para você fazer parte de um grupo para adquirir uma propriedade aqui. A propriedade que está para leilão, se comprasse, ela ia para leilão e tudo mais. Eu falei, eu quero. Não sei de nada de coisa rural, essas coisas, mas eu quero. Se eu vim até aqui, se confiar em mim, se me chamar até aqui, é para eu aceitar isso. Eu aceitei. Isso 2022, 2023, mais ou menos. E de lá para cá, eu adquiri uma terra de 500 hectares lá, sem saber quanto que era 500 hectares. Não sabia absolutamente nada. Eu só sabia que essas coisas estavam acontecendo na minha vida. Então hoje, o patrimônio que eu tenho, de 10 anos atrás, que não tinha nada, eu tenho 25 milhões de reais de patrimônio com a propriedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é possível, se você conseguir mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, de mandar essas informações para o seu sistema, você conquistar coisas. Gente, pasme, no segundo módulo nós vamos falar sobre o sistema ativador. É esse módulo que mostra para a gente como a gente fazer. É claro, todos os outros são extremamente importantes, que vai abrindo. Se você não fizer daquele jeito, você fecha uma porta aqui, você não percebe a oportunidade. E eu aceitei tudo que estava acontecendo. E hoje minha vida é mais tranquila. Ainda tentei me enganar, fizeram eu tocar as terras, eu fui tentar tocar, deu tudo errado. Hoje é tudo arrendado. Hoje eu não. É uma casa do pai. Eu não preciso ir lá, não preciso fazer nada. Só volto lá de 8 em 8 anos para assinar o contrato. Claro, a parte que eu dei em dinheiro, o resto foi parcelado em 10 anos. Então paga por ano. Está pagando por ano. Então praticamente o que sai de lá vai para pagar a propriedade. Não importa. A sua história pode ser diferente, pode ser uma outra conquista, pode ser pessoal, pode ser em qualquer área da sua vida, mas é possível quando a gente se direciona. Nos 6 módulos, eu montei os 6 módulos justamente pensando nisso. O que fazer para que essas pessoas percebam que ela precisa mudar o estado emocional dela para que elas conquistem o poder. Vamos lá então? Comunicação emocional. Aí a gente precisa arrumar a nossa comunicação. E eu agora conheço os segredos do cérebro. Então eu fico sorrindo o tempo todo, eu estou mandando informação para o meu cérebro, que eu estou bem, que eu estou seguro. E o meu cérebro vai liberando ali muita serotonina, muita dopamina, e eu vou me sentindo seguro. E essa segurança vai fazendo com que outras pessoas olhem para mim e percebam essa segurança. E confiem em mim. Tem uma palavra que eu gosto muito que fala assim, que um coração feliz aformoseia o rosto. E um coração triste resseca até os ossos. Então se você está feliz, uma outra pessoa olha para você, ele vê alguma graça em você. Fala, pô,
tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Então a gente vai usando essas estratégias. O que é a comunicação emocional? Diferente da comunicação que as amigas aqui trabalham, né? Que é a comunicação tradicional. A comunicação emocional fala direto no coração do outro. E se eu não tomar cuidado, o primeiro sintoma, sinal que eu demonstro, já destrói toda a minha comunicação. E como ela acontece? A comunicação emocional acontece em porcentagem assim. A palavra que eu falo tem força de somente 7%. A minha tonalidade de voz, 38%. O que seria a tonalidade de voz? Claro, 7% da palavra tem que ser algo muito significante que eu estou falando. 38% de tonalidade de voz. Como eu faço isso? Como eu uso essa tonalidade de voz? Eu uso tom mais grave, tom mais agudo, tom estendido, tom curto. Quando eu faço isso, o cérebro do outro não consegue parar de prestar atenção em mim. Então, se eu estou me comunicando com alguém e eu uso essa estratégia da comunicação emocional, a pessoa fica ligada, prestando atenção. Ela não consegue sair dali. Eu contei, acho que na palestra passada, que um aluno meu conhece o maestro do Roberto Carlos. E ele falou, eu estava conversando com ele, professor, e ele falou uma coisa para mim que eu lembrei do senhor. Ele falou que todo ano no Roberto Carlos ele sobe um tom ou abaixa um tom, a mesma música. Quando você ouve, o seu sistema entende que aquilo é diferente, você quer ficar prestando atenção. E ele já tem 80 e poucos anos e ele está em evidência ainda até hoje. E eles trabalham uma tonalidade de voz. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, coloca a pessoa de outros ritmos para cantar as músicas dele. Isso vai fazendo com que a pessoa fique focada nele. 55% são as nossas expressões. Essa é extremamente importante. Então, a palavra tem que ser algo muito significante e a minha tonalidade de voz, eu vou modulando ela. E as minhas expressões. Quando uma pessoa olha para mim, se eu tiver com uma cara ruim, lá dentro dela já foi essa informação chegando. Isso não é bom. Isso não é bom. A gente tem bastante relato, inclusive no livro aí que vocês estão, de chefe que você está lá fazendo uma palestra, o chefe está lá. Quer dizer, a pessoa aqui já está recebendo aquilo como negativo, aquela expressão do outro já destrói aquela pessoa aqui. Então, na comunicação emocional, o que eu demonstro chega primeiro no cérebro do outro do que a minha palavra. E aquilo que eu falo tem que ser congruente com aquilo que eu estou demonstrando através das minhas expressões. Quando eu faço isso, eu atraio a pessoa. Eles usam alguns nomes de comunicação persuasiva, alguma coisa nesse sentido, mas não usa essas porcentagens. Então eu preciso adequar a minha comunicação. Quando eu vou conversar com alguém, quando eu fui lá, que a pessoa viu de Ribeirão, viu graça em mim, eu estava usando isso. Eu gostei desse cara. Você já sabia de tudo isso. Já sabia. Você aplicou em você o que já sabia. Sim, sim. Já vem aplicando há muito tempo, só que aí você vai aprendendo, olha, estou errando nisso, preciso ajustar isso aqui, né? Para dar certo. Não dava, muitas vezes chegava até na metade do caminho e dava tudo errado. Alguma coisa acontecia e dava errado. Mas dessa vez, deslanchou e foi. Então aquele de lá viu graça em mim. Na hora que eu estava lá, aquela daqui de São Paulo viu graça em mim. O que essa pessoa tem de diferente? Ele fica naquela dúvida, não, vamos trazer essa pessoa para junto da gente. Então você vai abrindo porta, vai abrindo caminho para você. E as coisas vão acontecendo. Entenderam sobre isso, sobre comunicação emocional? Outra coisa, pessoal, na comunicação emocional, o importante é falar sobre isso. Quem emite é responsável pelo que o outro entende. É diferente da comunicação tradicional, que você manda mensagem e a pessoa se vira de lá para entender. Tipo assim, ó, eu falei. Se ela entendeu, foi você. Na comunicação emocional, não. Na comunicação emocional, eu tenho que me preocupar em fazer com que o outro entenda aquilo que eu estou falando. Então, nós temos canais de percepção auditivo, visual e o sinestésico. Sinestésico, tato, olfato e paladar. Então, eu preciso, quando eu uso essas porcentagens, eu atinjo todas essas pessoas.
na sala de aula tem aluno que fala assim, ah, professor, eu só entendo quando o senhor está escrevendo lá, que é o sinestésico, porque ele também tem que escrever, fazer um movimento. Ah, professor, eu preciso ver, por isso até hoje eu uso slide. Tem gente que faz palestra sem slide, porque o slide faz parte de um dos sentidos, o visual. Estou falando, você está vendo. Essa informação está sendo fixada de uma melhor forma. Então, quando eu uso essa comunicação emocional, eu atendo toda a necessidade. Então, vou falando, fazendo um movimento, tem gente que fala, pô, você fala muito com as mãos. Eu falo bastante com as mãos. Mas professor, a vida inteira, praticamente, em sala de aula, então a gente usa, gesticula muito. E conhecendo como o cérebro funciona, aí você acaba usando mais ainda isso, né? Então é importante usar a tonalidade de voz. Agora, o primeiro comportamento que me fazia, que me destruía meu cérebro, eram as múltiplas tarefas e a preocupação. Quem não faz um monte de coisa de uma vez só? Todo mundo faz. Então, quando eu entendi que isso estava me prejudicando, eu comecei a mudar. Porque a ciência já está publicado em publicações, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, o cérebro, para voltar para o foco, demora 23 minutos. Então, se eu estou fazendo uma coisa, estou focado aqui, eu estou mandando e-mail, e de repente eu saio, vou ver uma notificação no celular, ou vou lá falar com uma pessoa em outro setor e outro, eu vou desligando o meu foco e ligando rapidamente. Quantos minutos? 23 minutos. Nossa, muito, hein? Caramba. É bom. Para pesquisar aí, o total, né? Ele voltar totalmente o foco. Então, era um dos meus erros, porque eu não conseguia ter o pleno foco. Então, eu não alcançava nenhum objetivo. Eu precisava estar focado plenamente. Porque o que acontece quando você está fazendo múltiplas tarefas, na verdade, ela alterna, né? É uma alternância de tarefas. Porque quando eu paro uma coisa e faço outra, diferente de você estar na cozinha, a água está esquentando, você está fazendo arroz ou feijão, você está numa tarefa só. O seu foco está ali. O seu foco está 100% ali. Mas se eu já pegar o telefone, colocar na orelha e começar a conversar, mandar e-mail, o foco já mudou de lugar. Porque o foco do cérebro, ele só vai para um lugar. Os outros, ele tem que sair de lá para ir para outro lugar. Então ele alterna. Uma gaveta abre, outra fecha, outra abre, outra fecha. E eu estou no mesmo lugar fazendo um monte de coisa. Eu não consigo estar focado 100% em nenhuma tarefa. É perigoso uma ou outra ficar boa no final. E é perigoso nenhuma ficar boa. E é perigoso, se eu estiver focado em alguma coisa só, eu posso começar a terminar as tarefas em tempo menor que se eu ficar usando essas múltiplas tarefas. A preocupação também. A preocupação, olha o nome, pré-ocupação. Quando eu me preocupo com alguma coisa, eu estou usando o lugar da minha percepção. Estou ocupando a minha mente com alguma coisa que não era para estar ali naquele momento. Porque a preocupação, ela é dada por alguma coisa que já passou e geralmente por uma coisa que ainda não veio. Não aconteceu ainda, não é nada, mas está ocupando espaço no cérebro. Está sofrendo. A pessoa passa num lugar, tem uma pessoa pedindo alguma coisa. Ela se preocupa com aquela pessoa. Nossa, coitado daquele homem que veio aqui fazer o serviço. Bom, quando eu faço isso, eu estou me preocupando com uma coisa que não tem nada a ver comigo, não é a minha luz que eu tenho que carregar, e eu estou colocando uma outra coisa no lugar. Eu estou tirando alguma coisa que eu deveria estar preocupado, que é o meu foco, o meu objetivo, e estou me preocupando com outra coisa. Então eu preciso ocupar a minha mente só com coisas que vão me levar diretamente para o meu objetivo. Eu não posso ficar me preocupando com um monte de outras coisas. Né? A cruz não é minha. Demorei para entender isso também, para aprender isso. Eu ficava preocupado com os outros. Eu faço um trabalho, eu faço doação de cestas básicas na minha cidade. E no começo eu queria ir lá, queria saber como é que a pessoa estava sofrendo. Eu ocupava a minha mente com os problemas daquela pessoa. E aí até no dia que eu falei, não, eu estou ajudando. Como a vida dela está, eu não tenho como resolver.
Então, mas o filho, tadinho, é pequeno. Eu estou ocupando a minha mente com uma coisa que eu não deveria estar ocupando. E se você está fazendo isso, já começa a pensar, olha, eu preciso mudar isso, porque isso está me impedindo de dar passos maiores. Então, na verdade, essas múltiplas tarefas é a alternância entre tarefas. Você abre uma gaveta, fecha, abre outra, né? E se você precisa parar com isso. E como é que eu faço isso? Isso tem um custo cognitivo muito alto, porque quando eu faço isso, eu gasto muita energia. Liga, desliga, muita energia, muita dopamina. E o pior, que eu vou liberando dopamina aos pouquinhos, por uma coisa que não é boa, que vai me deixar mais ansioso ainda. O que eu preciso fazer então? Eu preciso dividir as tarefas em blocos. Olha que bacana, comecei a fazer isso. Agora eu vou para as redes sociais, vou responder e-mails, vou mandar mensagem. Sueli chegou agora, eu cientista também. Quer uma aguinha? Ela sofre porque ela me manda mensagem, eu não respondo. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu não tenho notificação. Eu não sei para se a pessoa manda mensagem. Porque tem aqueles horários determinados só que eu vou para lá. Para a internet, para ver e-mail. Então aquele horário é para isso, é só para isso. Se eu tenho que fazer almoço, porque eu moro sozinho, aquele horário de fazer almoço, eu fecho a porta da cozinha e eu faço só o almoço aí. Eu não faço mais nada. É dividido em blocos. Se eu tenho que estudar, que é o meu horário de estudar, eu só estudo. Eu não fico com o celular perto, olhando a internet ou fazendo qualquer uma outra coisa. Eu só estudo. O meu objetivo é estudar. Eu preciso estudar 40 minutos, então eu vou estudar 40 minutos. Então, se eu dividir as minhas tarefas em blocos de 40 minutos, pessoal, quem tem filho, adolescente, jovem, pequeno, já começa a fazer desde já, dá essas tarefas. Professor, e a música interfere? Por exemplo, você está na esteira, não pode ouvir música? Ou você está cozinhando, pode ouvir música? Pode. Como é que funciona Pode. esse outro sentido? Se é um hábito já de você ouvir a música, não tem problema. Porque você não tem que fazer nada pela música, Não. a música está ali, né? Não tem nada. Agora, se você tiver que, agora vai falar essa frase na música, agora, se você tiver já no seu consciente, aí você vai... Se tiver que ficar trocando a música toda hora, aí sim. Aí sim. Mas se a música estiver fluindo... Eu você tenho meu aparelho, eu coloco um pendrive e ele fica lá o tempo inteiro tocando música. Ou na esteira, com a música. Porque aquilo lá não vai para o meu sistema racional. Ele está lá no automático, ele não me atrapalha em nada. Aliás, a gente precisa fazer coisas lá no automático. Se eu estou aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa, por exemplo, uma criança que está estudando, e ela sai da escola, leva ela lá para o judô, aquilo que ela aprendeu lá na escola, ela está seriamente comprometida. Porque lá no judô, ela vai ter que fazer os passos, a não ser que ela já esteja no estágio onde já está tudo automatizado. Mas se ela tiver que aprender ou natação, alguma coisa, ela prejudica aquilo que ela aprendeu lá na escola. Porque aquilo que ela aprendeu lá na escola vai precisar de um período, principalmente à noite, para começar a consolidação. Entra no lugar. Porque você lembra dos 4 milhões de bytes, a gente só recebe 2 milhões, alguma coisa para entrar ou outra para você sair. Então, se eu vou lá, eu vou usar o meu sistema racional, vai começar uma nova memória. E aquela que eu estava fazendo vai ficar comprometida. Então, eu preciso, se eu estudo uma coisa hoje, eu só vou estudar alguma outra coisa em outra área só amanhã. Hoje eu já não vou estudar mais, porque eu vou precisar consolidar essa memória. Se você tem uma ideia e você está trabalhando naquela ideia, enquanto você não terminar aquela ideia, é bom não ter outras ideias e começar a trabalhar em outras ideias. Maria, posso fazer uma pergunta? Também queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê essa questão do foco, tudo isso, o TDAH? O TDAH é comprometido, né? Aí já Então, aí seria uma outra questão. É uma outra questão. É uma outra questão. O TDAH ele não libera dopamina, é química, ele precisa ficar buscando. Então ele não para, ele corre para lá, para cá, como o autista também, ele precisa de dopamina e ele não. Eu ouvi, eu tenho muitos pacientes com TDAH, mas aí é uma questão bioquímica. Então não adianta, a ritalina não substitui. Isso aí não substitui a ritalina. Não substitui, não é opção. Elise, Oi.
Eu tenho no carro um bloquinho, uma Pentel, tá? É muito comum acontecer de eu estar guiando e o cérebro está funcionando. Isso. Então, quer dizer, você toma atenção ao trânsito, de repente vem alguma coisa na cabeça. No primeiro semáforo, eu lembrei daquilo, eu vou e escrevo, certo? Para não esquecer. Tá certo isso? Isso é, porque o seu foco está na direção lá, né? Tem que estar. Se você não escrever, o foco está lá, você pensou. Se você não anotou, aquilo não é registrado. Exatamente. Por que eu escrevo? Para não esquecer quando chegar no... Né? E o dirigir também já está no automático. Você já faz isso o tempo todo, né? Quando está no automático. Tanto é que às vezes a gente sai de casa e chega no lugar e fala, Jesus, não vi que eu atravessei a avenida tal. Acontece. Por que acontece? Porque está no automático, então está tudo tranquilo, você não passou no farol, a não ser que todo mundo bebeu bastante, né? Aí qual é o risco de passar? Mas se não, está indo trabalhar e de repente chega lá no serviço e fala, Jesus, já estou aqui, nem percebi que eu atravessei a marginal. Quer dizer, isso é normal, não tem problema nenhum. Agora esse fato aí de escrever, precisa escrever, porque o seu foco está na direção, mesmo que você esteja no automático, seu foco está ali. Não atrapalha o foco. Não atrapalha. Se você parou no farol e vai lá e escreve, depois você vai ter que ir lá ler de novo, porque você de repente não vai conseguir lembrar. Você precisa ler. Exatamente. Vamos lá? Então, dividir, foi o que eu fiz, eu dividi em blocos. Então, ó, nesse horário é isso. Agora, nesse horário é de estudo. No horário que eu estou estudando, pode ligar para mim que eu não vou atender. A não ser que seja alguém está insistindo demais, eu vou olhar quem é. De repente é um filho, aconteceu algum acidente, alguma coisa. Eu estou esperando alguma ligação. Caso contrário, eu não atendo o telefone. Naquele momento, naqueles 40 minutos que eu tirei para estudar, é só para estudar. Eu caminho de manhã e caminho no final do dia. É o meu horário de caminhar, eu não levo celular, eu não faço nada, eu só vou caminhar, meu foco é na caminhada. Então eu vou dividir minhas tarefas em blocos. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a melhorar. Terceiro, a notificação. Na sua caminhada, você não pensa em nada? Penso. Nossa, meu cérebro não para. Eu tenho meus maiores insights caminhando. Tenho certeza que você na bike ali também, na esteira, na bike, meus maiores insights. E aí, dá nota? Não, então, ali agora eu não anoto. Você já Mas grava? como agora da minha área, eu sou focado nisso, eu não perco. Porque eu vou falando sobre aquilo, mentalmente eu vou falando. Nossa, que insight maravilhoso, e vou repetindo, falando sobre aquilo. Né? Agora, se você pode levar o celular, leva o celular. Teve uma ideia ali, alguma coisa, pega lá o bloco de nota do celular e escreve lá. Não tem problema nenhum, não vai te atrapalhar absolutamente nada. O que eu estou falando do celular é que se eu tocar o telefone, eu estou caminhando, e eu vou falando aqui com a pessoa, tudo aquilo que eu estava recebendo pela minha caminhada, eu deixo de receber. Eu atraso o processo. Né? Porque na caminhada acontece processo mitocondrial, de angiogênese, de parte de musculatura, um monte de coisa acontece. E se eu tirar o foco dali, eu posso perder esses processos que estão acontecendo em mim. Né? Eu antigamente caminhava com o celular e eu escrevia demais. Aí você vai apurando a técnica, hoje eu tenho os insights, eu chego em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever. Eu tenho meu caderno, aqueles universitários, é tudo escrito. Eu chego, já pego o caderno e vou escrever no meu caderno. No carro você não escreve? No carro? Não. Eu escrevo. Escreve do no mesmo carro. jeito que você. Ou eu dou uma paradinha no acostamento, ou na hora que para no farol. Mas se alguma coisa fala, nossa, meu, isso é maravilhoso, eu posto. E já escrevo. Para não perder, porque eu sei que depois não vou lembrar aquilo. Porque aí eu vou explicar mais para frente o porquê que isso acontece para vocês. Chegar em notificações, pessoal, é uma coisa que eu parei de fazer. Eu tirei todas as notificações do meu celular. Porque a notificação tira você do foco. E a notificação, o problema da notificação é a dopamina que libera. O telefone faz um print lá, eu vou lá olhar.
Eu estou fazendo alguma coisa aqui, estou estudando, estou preparando, vocês estão preparando lá uma matéria, alguma coisa vocês estão escrevendo, notificação. O cérebro, para justificar, fala assim, lembra da amígdala? Quem veio na palestra de amígdala, está no curso, viu pessoal, amígdala? Falar sobre ela, a amígdala fala para você, olha porque é importante. Pode ser pior ainda, né? Te tira do... E a amígdala fala, vai lá ver a notificação, pode ser alguma coisa importante. Nem era, mas a amígdala fez você ir lá, porque você está gastando energia no foco que você está. A amígdala, que é uma área do nosso cérebro, ela não quer, ela impede. Aquela voz que fala para você, que você fala assim, segunda-feira eu vou começar a academia direto. A amígdala fala assim, você não vai. Chega no domingo, ela faz você ter vontade de comer uma pizza. A amígdala é uma área do cérebro, uma estrutura do cérebro que lida com medo, né? Ele que gera ansiedade e insegurança, é essa área do cérebro. Nós vamos ensinar sobre ela. Ela também fala Dá bastante. para dominar a amígdala? Você precisa dominar. Dá para dominar a Dá amígdala? para dominar. Dá para dominar ela. Né? E aí o problema é o seguinte, que a notificação, ela te atrapalha em absolutamente tudo. Porque ela, todas as vezes que habita, joga um pouquinho de dopamina e você se motiva a ir lá pegar o celular, porque a dopamina te motiva. Só que como é alguma coisa que não te acrescentou, aquela dopamina perdida te gera mais ansiedade. Aí você fica esperando a notificação de novo e quer ficar vendo. O pior é que tem gente, aqui não tem, porque eu tenho certeza que não tem ninguém assim, que já vai olhar sem mesmo apitar a notificação, para ver se alguém mandou alguma coisa. Aqui não tem ninguém que faz isso, tem? De vez em quando pega o celular e vai lá olhar para ver se alguém mandou mensagem, Quem morreu? sem mesmo a notificação nenhuma, porque tem gente que já está nesse estágio, de ficar pegando a Todos os ansiedade. adolescentes da face do mundo. Todos. Todos. Infelizmente, eles vão ter que lidar com isso quando eles ficarem maduros. Porque agora é difícil a gente trabalhar isso neles. Né? É Se difícil você demais. parar para pensar, o WhatsApp foi uma coisa muito boa que aconteceu, Foi. mas também Traz o prejuízo junto. traz um também. prejuízo É. junto. E como é que a gente vivia sem o celular? Não falo nem no WhatsApp, sem o celular. Né? Época dos E a gente orelhões. vivia numa boa, né? Já fiz. Mandava uma carta, demorava 15 dias para chegar lá para a pessoa, depois mais 15 dias para voltar. Era um mês esperando a resposta. Ia para a praia, tirava aquele monte de foto, depois pegava as bobinas e mandava para revelar. Era 8, 10 dias e você não sabia se ia sair alguma coisa ali. E nem morria de ansiedade. É? Não entendi o que você falou. E nem morria de ansiedade. Não tinha. Não tinha. Não tinha ansiedade. Não tinha. O que gera ansiedade hoje são as redes sociais que causam isso. Né? E o pior é que a gente também, lá do passado, também começa a entrar nessa parada de ansiedade também. Né? E não Então nós estamos muito mais ansiosos hoje Muito. do que a geração passada. Muito mais. E o Brasil parece que está entre um dos 500 países mais ansiosos do mundo, se não é o terceiro maior. Tá vendo? O Brasil Mas está... aí a situação do país, que daí você consegue projetar sua vida para daqui a 6 meses. Isso gera ansiedade. Exato. Então, mas isso aí são para nós os adultos, mas a meninada, eles são extremamente ansiosos, muito ansiosos, muito. Gente, vocês não sabem o que é estar numa sala de aula com um adolescente. Não dá mais para dar aula para eles. Não dá mais. Eles são ansiosos demais. Eles não têm paciência com mais nada. Eles não conseguem esperar nada. Quando você vai ensinar alguma coisa, tem passos. E eles não querem os passos, eles já querem a conclusão. É a dopamina, é a recompensa rápida. Antigamente a gente mandava a carta, a recompensa era só quando voltava a resposta. E era uma recompensa que fosse positiva se a resposta fosse bacana, né? Então levava às vezes 30 dias para você liberar aquela dopamina. E as coisas foram mudando tanto que eles querem recompensa rápida. E muitos deles não querem esforço, porque tem que ter, a dopamina precisa ser uma ideia, um esforço e uma dopamina. Mãe, o que você fez de jantar? Fiz aquele prato maravilhoso que você ama. Ah, que gostoso, mãe. A expectativa já começou a liberar a dopamina. Agora se você falar para ele, filho, só que lava um prato e vai comer, pronto, acabou. Porque ele não quer esforço. Não é assim?
Porque não quer o esforço, quer ter dopamina sem esforço. E muitos ganham coisas sem ter feito nada. Passou de ano, ganha um presentão. A recompensa do estudo é o certificado. Era na nossa época. A gente ficava feliz pra caramba, a família toda feliz. Hoje não. Hoje o filho passa no vestibular, já tem comemoração, já recebe o presente e tudo mais, já está recebendo a recompensa. Ele nem se esforçou ainda. É por isso que muitos chegam na metade que já quer desistir, porque a dopamina já foi tanto, que agora toda a dopamina que liberar vai gerar ansiedade, porque não chega logo a recompensa. Então a gente quer coisa que gera dopamina rápida. Por isso que muitos vão para o álcool, para a droga, para a comida. E na criança? É. E na criança, por exemplo, você está falando que gosta. Estou lembrando da minha filha, ela devia ter uns 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Nós tínhamos que sair tipo 10 para 7 da manhã de onde a gente morava. E eu me lembro que a gente saindo, meu filho, ela, tudo mais, tá, de repente ela parou no meio do caminho, chegar no carro e assim, ai, será que eu não esqueci nada? Ela tinha 4 anos. Quer dizer, a criança com 4 anos, ela já começa a manifestar esse tipo de ansiedade? Não deveria não, né, doutor? Não deveria não, né? Mas já... Essa área é mais da psicologia, né? Mas já pior a criança, eu penso, porque a nossa parte do frontal, que é a parte da frente, que é a parte da avaliação do nosso sistema, ela só começa a ser formada próximo dessa idade e vai terminar aos 25 anos de idade. Já está pronto. Aos 25 anos de idade está pronto, aí você começa a entrar na maturidade, né? Então até os 25 anos de idade, para a neurociência é adolescente. Então a criança, né, nessa época, ela está começando a formar ainda, então tudo que fala para ela, tudo que mostram para ela... Não falava nada, ela falou sozinha. Não, então, mas assim, não diga assim, olha, lembra lá da comunicação emocional? Quem fala é a atitude dos pais, das pessoas que estão em casa, aquele cérebro lá pequenininho, que está só com o sistema límbico aberto, sem o filtro, que é o racional, recebendo tudo, olhando para o outro e vendo a ansiedade no outro, vendo a pressa, aí vamos logo, vai não sei o que, alguma coisa. Aquele cérebro pequenininho já está vivenciando isso. E aí, com certeza, vai ser também ansioso lá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você liga, como é que você faz a ligação desse comportamento que você acabou de descrever com o evasismo, com o divertimento, procurar o diverso, para não querer enfrentar aquilo que a pessoa deve enfrentar? Se é que eu entendi, tipo assim, a pessoa, em vez de fazer aquilo que precisa ser feito, sim, vai fazer focar, por exemplo, não, vai fazer uma miríade de coisas para realmente não precisar focar. Não tem uma fuga? Tem uma fuga. Tem. Aí a amígdala, a amiga amígdala, que faz isso com a gente, coloca a gente em sistema de luta ou fuga. A pessoa foge daquilo que ela precisa enfrentar. Aí tem um outro nome que se usa muito, que é a procrastinação. Procrastinação é você fazer um monte de coisa, mas aquilo que você precisava fazer, você não faz. E é inconsciente. É inconsciente. Então, aquilo que ela precisava fazer para colocar ela na estrutura certinha, passar todo o período dela, a infância, a adolescência dela, ela não faz e vai fazer outras coisas. Isso acontece hoje com os jovens. O jovem hoje está fazendo coisa que a gente fazia com 25, 30 anos de idade no ano passado. Quando chegava a nossa vez de fazer. Vou usar um fato aqui, para assistir um filme pornográfico. Os meninos, a gente conversava, todo mundo doido para chegar a 18 anos para ir no cinema na Avenida de São João. Hoje a criançada tem na internet. Eles têm a qualquer momento. Tudo que a gente caminhava para conquistar no tempo certo, eles conquistam no tempo anterior. O problema disso tudo, gente, é que você pode gerar uma linha na formação do córtex frontal, que é aquilo que a gente estava falando. Porque quando a gente amadurece muito rápido, faz coisas que não é inerente à nossa idade, o cérebro precisa amadurecer mais rápido. Criança que passa por muita adversidade, fome, frio, criança que tem que cuidar do irmãozinho mais novo, porque a mãe precisa trabalhar, essas crianças elas amadurecem mais rápido. O problema desse amadurecimento é ter alguma falha, uma anomalia nessa formação de estrutura do cérebro. E na hora de tomar uma decisão depois do futuro, ele vai ter problema, ele não vai conseguir. Eu conheço jovem de 20, 25 anos
que se a campainha tocar, a mãe falava, atende lá, ele fala, não, mãe, vai lá você. E não consegue. Isso por diversos fatores, esse que eu estou falando é um deles. Não desenvolveu uma segurança muito grande para poder enfrentar as coisas que a vida vai dar para ele no futuro. Esse jovem depois vai para o mercado de trabalho, chega lá, tem chefe, tem cobrança, não tem aqueles que chegam em casa e falam, mãe, acho que eu vou sair desse serviço. Por quê? Muita cobrança. Entrou um chefe novo lá agora, está cobrando tanto, é muito chato. Quer dizer, isso é uma justificativa, é uma fuga. Uma fuga. Por quê? Porque ele não está estruturado. Ele não aprendeu os passos. Alguém fez os passos por ele. Alguém caminhou por ele aquilo que ele precisava caminhar. E não tolera a frustração. Não aceita não. Então a exposição crônica à notificação, ela, em vez de fazer muito bem, ela faz muito mal porque ela libera muito cortisol. O cortisol está envolvido em várias situações no nosso sistema, desde Alzheimer, de câncer, de um monte de outras doenças. Porque o Alzheimer, o cortisol, ele faz com que as nossas células que estão nos protegendo entrem em senescências, vão se esconder. Porque o cortisol tem a mesma acidez, o cortisol e a adrenalina tem a mesma acidez do suco gástrico, do cloruro. Menos 2,5. Corrói. É ácido, corrói, vai para a corrente sanguínea, vai destruir tudo. Então, se você é crônico, se você tem estresse crônico, você está se autodestruindo. Então, precisa mudar. Você imagina quando a gente tem, quem tem problema de, me fala quando volta? Refluxo. Horrível. Queima, arde. É aquilo. É menos 2,5. Adrenalina e cortisol. E quando você fica indo lá na notificação o tempo inteiro olhar, você está liberando cortisol, que está te gerando uma ansiedade muito grande. Então tira isso, deixa, ó, esse horário agora é para isso, o horário de redes sociais, aí você vê tudo, manda e-mail, faz tudo. Pessoal, a não ser que você está trabalhando, que você precisa naquele momento fazer isso, mas você precisa criar um hábito novo, né, uma rotina de não fazer isso. Claro, tem as exceções, toda regra tem exceção. A exceção não vai te causar prejuízo, mas a regra causa. Professor, Oi? isso é bem interessante. No trabalho eu uso muito isso. Então, assim, quando eu trabalho com um aparelho, eu sou obrigado a ter que ver a notificação. Porque assim, o que eu faço? Eu já coloquei isso para mim, um parâmetro. Eu só vou olhar a notificação que é particular no meu ver. Eu vou ver no meu horário de trabalho. Então, acontece, quer ou não, eu tenho que trabalho, aí quando é o outra celular coisa. aparece lá, notificação. Eu já sei que aquilo ali apareceu, mas eu não vou ver, porque eu já coloquei na minha cabeça que eu só vou ver no meu intervalo. Beleza. E quando se trata do serviço, a notificação do serviço, eu coloco um toque específico. Então, se tocar, pode tocar. Se for um toque específico, opa, esse aqui é do trabalho. Esse aqui eu preciso ver. Esse aqui eu preciso ver agora. Não, tudo bem. Eu paro, Esse eu olho. faz parte do seu foco. Exatamente. Agora, se eu for todo toque, né? Se for olhar, você vai perder o foco. Exatamente. Vai abrir e fechar a gaveta. Um toque, eu já está na mesma gaveta. Que nem um médico, às vezes o médico ele precisa prestar atenção no celular. Né? Então aquilo, o foco dele é aquilo ali. Então a notificação, se ele direcionar ela para tocar só aquilo que foi importante, né? Eu já tirei tudo, meus filhos já sabem, quando eles precisam de alguma coisa muito urgente, eles me ligam. Porque eu só vou ver naquele horário. Mesmo no caso do Só vejo particular. Se alguém em particular quer entrar no contato sabe que se mandar mensagem, se não ligar, eu não vou ver. Tem que ligar. Quer que eu veja a mensagem? Então liga. Porque eu sei que é uma coisa importante. Ou então liga e eu já atendo. Mas se for uma coisa que é só uma coisa rápida, mas é urgente, manda mensagem, mas liga depois. Porque senão eu não vou ver. Eu também sou assim. É assim que a gente precisa fazer. Senão a gente não consegue foco absolutamente. Outra coisa, gente, que destrói o nosso cérebro, o perfeccionismo. O feito é melhor que o perfeito. Perfeccionismo é uma condição emocional, é uma competência emocional extremamente negativa. O procrastinador, ele busca o perfeccionismo. Ele faz um monte de coisa, ele procura fazer bem feito, demora pra caramba para fazer. Bom, arruma isso aqui para lá, arruma para cá. Por quê? Porque aquilo que ele tinha que ter feito, ele não vai fazer, de repente enfrentar
uma condição emocional. Eu tenho um relato de uma mulher que ela tem a crença do casamento, de que o marido não é bom, aquela coisa toda que algumas mulheres têm e alguns homens têm em relação às mulheres. E ela casou, e ela, a mãe não faz carinho, o pai nunca fez, né? Eles não cresceram vendo isso, e ela também é assim com o marido dela. E o marido dela reclama muito, e a gente bateu papo, conversando, e eu tentei explicar algumas coisas para eles. Mas a casa dela não tem nada fora do lugar. E ela é professora. Quando chega o professor, trabalha bastante, de criança ainda, quando chega em casa, o marido chega também do serviço, era a hora dos dois sentarem, tomar um vinho, bater papo, querer saber como foi o dia de um do outro. Ela pega, coloca a roupa de trabalho e vai trabalhar. E aí ela tem que deixar tudo em ordem, a hora que vai dar 11 horas da noite, está terminando, extremamente cansada, vai dormir. Por que ela fez isso? Porque ela quis evitar de estar com ele. E assim muito marido faz também. E pior, tem muito marido que vai para o bar. Né? Em vez de ir para casa, vai para o bar. A mulher ainda vai para casa. Mas ela tem culpa disso? Não. Isso é uma crença que ela tem. E ela desenvolveu o perfeccionismo. O perfeccionismo ativa a nossa vida. É um medo disfarçado de alto padrão. É um medo de enfrentar aquela condição, aquela situação. Né? Ativa o medo. Então eu tenho medo, ai meu Deus, se agora ele vir do meu lado, ou fazer alguma coisa, ou tocar em mim. Eu estava usando sobre relacionamento em um casamento, mas estava no trabalho, está em todo lugar. É uma fuga. É o que o doutor falou, é uma fuga. A pessoa usa isso como fuga. Então quando você detecta uma pessoa que quer ser muito perfeita em tudo, você já pode perceber que ali tem alguma história de rejeição, de aceitação. Ai, se não tiver tudo, se alguém falar alguma coisa, ai meu Deus, se eu não agradar. Então ela tem ali um complexo, ali, uma falta emocional muito grande que faz com que ela seja desse jeito. Então o perfeccionismo também libera muito cortisol. Se você começa a pensar, olha, eu preciso parar com isso, e descobrir do que eu estou fugindo. Que está fugindo de alguma coisa, de enfrentar alguma coisa. Ou relacionamento em casa, ou alguma coisa no trabalho, uma insegurança, um medo de alguma coisa. Então precisa ajeitar isso, porque senão a oportunidade aparece e você não percebe. Professor, e quando o seu chefe é perfeccionista e você fica a mercê dele para ficar deixando as coisas? Mas ainda bem que é ele, né? Mas isso afeta, né? Afeta, mas você vai falar, agora você não vai afetar mais, porque agora você sabe, você fala, eu estou fazendo porque é ele o problema. Porque eu mesmo tudo beleza. Ele cobra a pressão de mim. Fala para ele que isso aí é uma fuga que ele tem, que é uma falta que ele tem, e ele foge sendo perfeccionista. Porque o feito é muito melhor que o perfeito. Vou te indicar para fazer uma palestra lá na gente. Vou lá fazer com todo prazer. Né? Professor, por exemplo, eu quero ser esse perfeito, arrumar minha casa perfeita e não consigo. Por que oposto é esse? Eu quero que fique tudo perfeitinho, eu arrumo, depois está tudo desarrumado. Mas você vai lá arrumar de novo? Não, fica daquele. Não é neuro? Não é não tem toque. A procrastinação existe. Procrastinação sim. É preguiça. Um monte de outras coisas e fica aquela coisa que de aparência. É procrastinação, já não é o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo você arruma. Se alguém desarrumar, você vai lá de novo. É o famoso tá assim simétrico. Isso, exatamente. Isso eu já não permito que as pessoas façam. E já vai desarrumar do jeito que está. Mas, por exemplo, a parte de querer arrumar e procrastinar, isso é sério. Então, precisa identificar o que está sendo procrastinado e enfrentar aquilo. Fala, eu preciso fazer isso. Eu estou procrastinando. Começa a prestar atenção no que aconteceu segundos antes de você ter esse comportamento da perfeição e depois. O que aconteceu? Começa a avaliar. Mas o depois é uma dopamina. É a primeira dopamina, mas depois da dopamina vem cortisol. Não, por exemplo, né, eu até me coloco nisso. Às vezes eu relaxo fazendo faxina. Aí depois que eu realizei a faxina, eu falo, nossa, tá tudo
limpo, aí vem a dopamina. A recompensa. Porque você vai fazer alguma coisa no automático, coisa que você vai eu também sou assim. Eu estou estudando, preparando um curso. A hora que eu paro para cozinhar, qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu vou limpar a casa, é coisa que eu tenho que fazer. Não, aí está maravilhoso. É isso aí. Não, olha, aí não tem nenhum desvio aí. Olá pessoal, estamos chegando no final, né? A ruminação. É verdade agora, está chegando no final mesmo. A ruminação, pessoal. Tem pessoas que ruminam muito as coisas que aconteceram. A zebra, quando o leão está correndo atrás dela, e ela vai olhando para trás, ela está ali na fuga, liberando muita adrenalina e cortisol. Mas se ela olhar e não ver mais o leão, ela naquele lugar ela para e já vai comer a graminha. O ser humano não. O ser humano fica ruminando aquilo que aconteceu. Você viu? O cara me xingou no trânsito. Foi agora? Não. Foi quarta-feira da semana passada. Mas o cara me xingou. Está ruminando, uma semana depois está ruminando aquilo. A pessoa lá no trabalho fez alguma coisa que você não gostou. Você fica ruminando aquilo. Nossa, meu Deus do céu. E lá dentro de você, então, você fica falente. Se eu pegar, vou arrebentar. Deixa ela, não me conhece. Não é nada, você não vai fazer absolutamente nada. Mas a ruminação está fazendo mal para você. É melhor chutar o balde. A ruminação é assim, ó. A ruminação não traz nada de bom. A ruminação também libera muito cortisol. O que eu preciso fazer? Por exemplo, no trânsito, se alguém me fecha, correndo demais me fecha, o estresse agudo, gente, é bom pra caramba. Nós vamos falar isso durante o curso depois. Mas o estresse agudo é muito bom. Aquele que você toma um susto, aquilo lá faz o seu cérebro entrar em atividade. Mas se você manter ele no estresse, aí é crônico, aí faz mal. Então o que eu faço? A pessoa veio e me ultrapassou, quase me jogou para fora da rua. A hora que ele passa, eu levo aquele susto, tal, dá até aquela vontade de xingar, mas eu já paro e falo, puxa vida, olha lá os 3 segredos do cérebro. O cérebro não distingue real do imaginário. Ele pode estar com a mãe passando mal dentro do carro, levando para o hospital. Ele pode estar com um filhinho no banco, morrendo, está correndo para ir para o hospital. A hora que eu justifico isso com o meu cérebro, o cérebro fala lá para a suprarrenal, para de liberar dopamina que já está resolvido o problema. É que nem fazer atividade física. Se você, quando você vai fazer atividade, começa a liberar cortisol, que é açúcar, e adrenalina, que dá energia. Mas se o cérebro ficar o tempo inteiro liberando a substância, entra em estresse. Mas quando o cérebro percebe que você está bem, que está legal aquilo, ele fala, pessoal, para de liberar adrenalina e cortisol e começa a liberar serotonina para ele se sentir bem, para ela se sentir bem. Porque é só atividade física. O problema é a pessoa que chega lá, sobe na bike, né, para fazer a bike e fica, aquela filha da mãe vai me pagar. Nossa, meu Deus do céu, que raiva que eu tô daquele cara. Se você estiver fazendo isso, você está ruminando. Entendeu? Aí você está fazendo atividade física, mas você está em estresse agudo. É porque a vaca fica o tempo inteiro ruminando, comendo. Eu acabei de falar que eu lembro da vaca. É o processo natural. O processo natural ruminar. Então a ruminação é isso, é você ficar com aquilo o tempo inteiro. E todas as vezes que você pensa naquilo de ruim que aconteceu, a sua rede neural aumenta. Isso aqui é um neurônio, a rede neural, toda a informação que está nesse neurônio está em volta dela, mas todas as vezes que você revive alguma coisa ruim, o cérebro é do passado, mas o cérebro entende o que está acontecendo naquele momento, ele aumenta essas sinapses aqui entre os neurônios e aquela memória vai aumentando. Eu expliquei aqui na palestra passada sobre, numa pergunta que fizeram, vou fazer a parte da palestra, que nós temos além de neurônios no cérebro, células gliais. E dentre elas nós temos um que chama astrócito. Astrócito porque parece uma estrelinha. E esse astrócito ele leva proteína para a memória. Mas que memória que ele leva? Para a memória que você mais usou durante o dia. Se aquela memória, você chegou em casa para descansar, você está ruminando ali, nossa, meu chefe hoje foi, dá licença, o cara me falou isso e isso e isso, o cara não tem noção. Que memória que o astrócito vai alimentar essa noite?
essa memória. E vai para o sonho, vai para o inconsciente? Vai para o inconsciente. O que acontece? Quando você está dormindo, o astrólogo vai lá alimentar a memória. Que memória? Aquela que está acesa. Ele vai lá e deposita uma proteína láctea. E aquela memória vai aumentar. Porque você está revivendo, está fortalecendo. Exatamente. Então é bom só ver filme bom, né? Filme bom, fazer uma oração, respirar, fazer um mindfulness, fazer uma respiração, né? No curso nós temos um módulo que fala sobre isso também. Então você quando faz aquelas respirações ali, a fisiológica, você muda o seu estado emocional, mas você precisa mudar o estado emocional, né? A oração, por que oração? Porque a oração, na oração você só fala uma coisa boa. E é repetitivo, e a coisa é um mantra, e é bom, né? A não ser que tenha aquela pessoa que fala, Senhor, Deus amado, poderoso, manda um raio naquele desgraçado e mata ele. Não vai ninguém orar assim. Nem a oração, A pessoa está falando dessa ruminação, né? E quando a pessoa tem uma, como é que fala? Um feeling, né? Fica, sabe assim, fica pensando numa coisa. Tipo, vou te dar um exemplo. Eu fui no Book.com essa semana e reservei uma viagem para baixo. Fiquei a semana inteira não ruminando. Fiquei com uma dor aqui no estômago falando, é fraude, é fraude, é fraude. Aí um dia, ontem eu liguei para uma imobiliária que tinha a casa lá publicada, falei assim, contei minha história para a pessoa, de conclusão, descobri que era fraude. Então, isso me levou para uma coisa boa, não foi uma coisa ruim. Mas você liberou um cortisol, ficou ruminando aquilo. Fiquei. Você poderia ter resolvido sem ficar ruminando. Então, a primeira vez que você percebeu que era fraude, não precisava mais, só ligar, fazer tudo que você fez, sem aquele período de ruminação. Porque você aumentou essa memória, você foi sofrendo, você causou mal para o seu estômago por conta da adrenalina e do cortisol, você liberou demais. Sem contar que você ocupou a tua mente com essa preocupação. De repente você ia ter uma oportunidade essa semana maravilhosa que ia transformar sua vida profissional e pessoal e você não percebeu. Aquela famosa frase, né? Sofrer por antecedência. É, por antecedência. Posso perguntar? Claro. Me diga uma coisa. Você acha que, dependendo do que for o seu dia, isso interfere na qualidade do sono? Interfere? Demais a conta. Tem uma passagem que eu gosto bastante que fala assim, não permita que o sol se ponha sobre a sua ilha. Olha que bacana. Isso foi escrito há mais de 2.500 anos atrás e não sei se foi Marcos ou Mateus que escreveu, o apóstolo, e como que ele entendia isso, né? Isso era uma coisa divina. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Porque durante a noite, se você vai dormir ruminando uma coisa ruim que aconteceu com você, o astrólogo vai alimentar aquela memória. E lá, durante o sono, vai ser prejudicado, porque vai ter cortisol, vai ter adrenalina durante o sono, e não poderia ter isso. Então não permita, você tem que mudar. Se um dia foi ruim, muda o seu estado emocional antes de dormir. Brigou aí, mulheres, esposas, maridos, brigou com as esposas, com o marido, faz as pazes antes de dormir, para acordar legal no outro dia, né? Faz as pazes, pede desculpa, não tem problema que não está errado, pede desculpa, faz as pazes, vão dormir de boa, porque se o cérebro entender que aquilo mudou, você vai ter uma noite maravilhosa de sono e vai ter as percepções. Foi o que aconteceu comigo, porque enquanto eu não comecei a praticar isso, eu não percebia oportunidades, eu só percebia coisas ruins. Vamos lá. Agora chegamos na quinta, são 7 a 14 horas do sono, pessoal. Foi essa que quando eu mudei, comecei a mudar tudo. Nós não podemos dormir menos que 7 horas por noite. Não podemos. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de um período de sono REM, que é um sono mais superficial, e um sono profundo, para que ele possa fazer aquilo que ele precisa. Uma pessoa que não dorme 7 horas por noite, ela pode ter Alzheimer rapidamente. Porque nós temos algumas proteínas que são degradadas e essas proteínas são destruídas durante o sono. Todo o nosso corpo, acontece a autofagia no corpo, fora o jejum
está lá no último módulo, mas o nosso corpo, amanhã na Bênula, eu vou falar sobre a autofagia na Bênula, mas tem autofagia no cérebro. Só que quando eu tenho estresse crônico, essa autofagia não acontece. E o que eu preciso? Eu preciso de boas noites de sono para que meu cérebro seja lavado. E eu coloquei aqui das 23 às 4 horas, porque não era para eu falar hoje para vocês, mas eu falei, não, o pessoal merece ter essa informação. A nossa dopamina, ela é reservatória. Eu não produzo dopamina o tempo todo. Então, muitas pessoas começam naquele gás no período da manhã, quando chega depois do almoço, já não tem gás nenhum para mais nada. Porque ele gastou toda a dopamina que ele tinha. Ele não consegue mais se motivar para fazer nada. Mas o nosso reservatório é grande. Só que a dopamina é produzida no nosso sistema entre 23 horas às 4 horas da manhã. E eu preciso estar dormindo. Eu não posso estar em estado de vigília. Se eu estiver em estado de vigília, não vai produzir a dopamina. Então eu vou acordar de manhã sonolento, sem coragem para fazer absolutamente nada. Ou se eu tiver com coragem de manhã à tarde, eu vou estar mal, porque eu estou com pouca dopamina no meu reservatório. E se isso acontecer, eu não vou perceber a oportunidade. Eu preciso encher o meu reservatório de dopamina e depois usar essa dopamina de forma correta, porque nós estamos aprendendo. Então, das 23 às 4 horas da manhã, eu libero dopamina. Eu quem? Eu, vocês, os jovens, as crianças, todo mundo. O sistema é igual para todo mundo. Quando as pessoas europeias fazem muito isso, tem acesso. Exatamente, eu ia fazer essa Você repõe a dopamina ou Não, a dopamina é entre 23 e 4 da manhã à noite. Só. A siesta é maravilhosa para consolidação de aprendizado. De tarde não adianta nada. Não. Cochilo. Para a dopamina não. A siesta é bom para você, que você aprendeu de manhã, você estudou pra caramba, você escreveu alguma coisa legal, aí você dá aquela dormidinha à tarde de meia hora, 40 minutos, aquilo ajuda a consolidar essa memória. Depois do almoço. Então, depois do almoço, esse soninho. E aí nós temos sono REM, que é aquele sono mais leve. Nesse sono REM, a nossa cabeça está trabalhando. É ali que você tem os sonhos. O nosso corpo está imóvel e a cabeça trabalhando pra caramba. É nesse momento que produz os sonhos. E é nesse momento que consolida a memória. Eu estudei hoje. Fui para a faculdade, voltei, estudei pra caramba. Eu preciso dormir e ter o sono REM para consolidar essa memória. No sono REM acontece o sonho também. Agora, por que a gente não lembra do sonho? A maioria das pessoas. Às vezes lembra. Eu lembro. Mas aí tem que anotar logo que acorda. Isso. Por que isso acontece? Olha, isso aqui eu não ia falar hoje também, mas eu vou falar para vocês. Durante o sono REM, a gente não libera uma substância chamada noradrenalina ou norepinefrina. Libera o quê? Noradrenalina. Que é a substância que faz o cérebro entrar em ação. Por que não libera? Ela é próximo de zero. Porque o cérebro está consolidando a memória que você teve durante o dia. Se liberar a noradrenalina durante o sono, tudo que você estudou, você vai perder e você vai lembrar o sonho. Não vai fixar. Vai fixar o sonho. O que você estudou, não. E você vai lembrar o sonho inteirinho com riqueza de detalhe. Você não lembra dele com detalhe, porque você está com a noradrenalina bem baixinha. Quando que você lembra? Assim que você acorda. Mas é o sono no sono REM. Quando eu lembro? Quando eu acordo de uma vez, assim, por algum barulho, alguém me chama, eu consigo lembrar partes do sono. E no sono REM, qualquer barulho que for feito, é perigoso você acordar, no profundo não. Mas se você, alguém bate um carro, você mora num prédio, na rua, lá, você está no sono REM, você vai acordar. Ou se um grito, um rojão estoura, se tiver durante o seu sono REM, você vai acordar. Porque você está num sono bem superficial. Mas nesse momento você não está liberando a norepinefrina, que é a noradrenalina. Portanto, não tem memória. Se você acorda, na hora você lembra. Mas se você não escrever, dali 10 minutos, até aquilo que você lembrou é um momento que você não lembra mais. E quando você lembra como filme, dá detalhes, o que aconteceu?
aí é outro fenômeno que a doutora estuda sobre sonho, ela estuda sobre sonho, essas coisas, e de repente ela pode explicar. Mas a minha área da neurociência, Não, é isso que acontece porque nós não lembramos fiz do neurociência sono. como ele. Não do ponto de vista da Eu psicanálise. fiz neurologia do sono, por exemplo. Fiz laboratório de Não, sono. porque para o Freud o não lembrar é uma defesa. Então, aí para a neurociência é a falta da substância química. Mas... Não é? Eu não tenho noradrenalina, então como a noradrenalina é o que faz o cérebro entrar em ação, ele não entra em ação, ele só vai consolidar aquilo que aconteceu durante o dia. Mas tem a parte espiritual também que é Tem. Mas se você tiver quem escute, E aí nós temos o Por sono isso que a gente- profundo, nossa pessoal. O sono pesquisa, profundo né? é extremamente interessante, se alguém vai porque ali acontece a saber do seu autofagia sonho no quando você sono acordar. profundo. No sono profundo, acontece um processo chamado pode grifagem. escrever para mim. O que é o processo grifágico? Nós produzimos um líquido no cérebro chamado líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, quando a gente entra no sono profundo, a cabeça está imóvel, não está trabalhando e o corpo pode se movimentar. Quem às vezes acorda e a cama está toda revirada, mexida? Foi no sono profundo. Que o seu corpo se mexe, mas a sua cabeça está imóvel. No sono REM, o corpo está imóvel e a cabeça está trabalhando, funcionando. Eu acho que no meu sono REM, eu interajo. Eu estou sonhando, mas eu sei que estou sonhando. Acontece isso? Acontece. Ou é em outra fase? Acontece, ainda mais se você tiver morar perto de um lugar onde tem água que faz barulho, onde tem pássaros que cantam, onde tem bares que de longe estão cantando alguma coisa e bem baixinho você está ouvindo. Então o seu sonho é produzido ali, você começa a interagir com aquilo. Porque o seu sonho, REM significa em inglês piscar de olhos. É o sono que você está piscando os olhos, está quase acordado. Então nesse momento você está sem atividade, mas registrando aquilo que está acontecendo, mas está registrando aquilo que passou durante o dia. Então é possível sim. Eu já tenho relatos de pessoas que moram na praia, que vai dormir e sonha com coisas relacionadas à água. E relatam depois que viu se afogando, que estava descendo na água, alguma coisa nesse sentido, chovendo. O sono interage comigo. Então no sono profundo a gente produz esse líquido e esse líquido lava uma proteína chamada beta-amiloide. Por isso que se você não dormir 7 horas você vai ter Alzheimer. Em algum momento você vai ter Alzheimer. O corpo mexe. O corpo nesse momento mexe no sono profundo. E o cérebro? O cérebro parado, em coma. E lá está acontecendo essa lavagem do cérebro. Então toda a proteína degradada, toda a célula quebrada que você tem no cérebro, inclusive essa aqui, ó, adenosina, assim, proteína associada a Alzheimer. A adenosina é uma substância produzida durante o tempo todo durante o dia. Ela que faz junto com a ATP, com fosfato, com 3 moléculas de fosfato, a adenosina formam o ATP, que é a energia para a mitocôndria, para a célula mitocondrial. Só o coração tem 25% de célula mitocondrial e precisa dessa energia. Então produz muita adenosina. Só que a adenosina, se você não dormir essas 7 horas, ela vai continuar depois nos receptores de noradrenalina, de dopamina, de serotonina. E aí você acorda no outro dia, está morto, porque o receptor está usando alguma coisa que te dá sono, te dá cansado, que é a adenosina. Sabe o que tira a adenosina do receptor? Café sem açúcar. A cafeína. A cafeína tira a adenosina do receptor de noradrenalina, de dopamina. Você acorda. Acorda. Porque sai a adenosina e entra a noradrenalina, o cérebro entra em ação. Então é super importante dormir às 7 horas no mínimo, para que seu corpo seja lavado e essas substâncias vão embora junto com a lavagem do cérebro. Agora nós já estamos no 6º, é o sistema grifágico, acabei de falar para vocês. A informação sem filtro, pessoal. Informação sem filtro, tem várias áreas de informação sem filtro. Né? A gente recebe muita informação o tempo todo e não checa se essa informação é verídica ou não. E tem muita gente que nem acabou de receber, já está enviando. Já está mandando uma informação para outra. E o que eu fiz para eu mudar esse tipo de coisa? Eu nunca fui assim,
sem antes de checar a informação, mandar. Eu não mando porque eu quase não fico ali vendo a rede social, né? Eu não fico no feed mais de notícia do meu celular. Eu filtro a informação. O que eu vejo nas redes sociais? Tudo que se refere à minha área de estudo. Só, se não for da minha área de estudo, eu filtro. Eu não vou ver. Se alguém me mandar alguma piadinha, alguma brincadeira, alguma coisa, eu não vou ver. Se tiver alguma coisa relacionada a sistema nervoso, a corpo humano, eu vou ver. Porque está na minha área. Senão eu filtro. Porque senão aquilo vai ocupar espaço que outra coisa deveria ocupar. Então, pega na tua área, você na área da comunicação, filtra tudo, tira futebol, tira culinária, tira tudo, só veja aquilo que for relacionado à tua área. Filtra toda a informação que chega. E o entretenimento dentro dessa perspectiva? Então, mas aí o entretenimento, você vai naquele bloco, lembra? No bloco, no bloco, esse horário agora é a hora de ver internet, aí você vê tudo. Aquela 1 hora, 40 minutos que você separou do seu dia só para ver isso. O demais parte do dia, não veja. Faça naquele bloco, só quando eu vou estudar, que é a minha hora de estudo, eu só vejo coisa que é da minha área. Eu filtro toda a informação. Então, meu cérebro capta tudo aquilo que é da minha área. E aí tem as redes sociais, tudo aquilo que você visita fica voltando para você. Então, tudo que aparece para mim no YouTube é sobre a minha área de estudo. Você já tem o seu algoritmo. Isso, meu algoritmo já fez a minha leitura e só mostra aquilo para mim. Então, aquelas coisas que mandaram para mim, que era um entretenimento, que o doutor falou, eu vejo naquela hora que eu vou ver e-mail, que eu vou lá ver o WhatsApp, que eu vou ver qualquer uma outra coisa. Está nessa parte aí, nesse bloco de informação. Agora, o demais parte do dia, não. Eu filtro toda a informação. Eu só deixo entrar aquilo que realmente vai me beneficiar. Certo? Sétimo, último. Agradar a todo mundo. Quando eu tento agradar a todo mundo, eu estou falando assim, não me rejeita, por favor. Me aceita. Eu tenho medo de desagradar alguém e essa pessoa não me aceitar. Então, é uma falha emocional muito grande de querer ser aceito. A gente não precisa ser aceito por ninguém. A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é, com aquilo que você oferece. Eu não preciso ficar fazendo nada para agradar. Diferente. Não preciso fazer nada de diferente. Quando eu começo a fazer isso, eu estou demonstrando ali que eu preciso de uma aceitação, de uma aprovação, porque eu sou rejeitado. Então, se eu fizer isso, aquela pessoa vai embora do meu ciclo de amizade. É uma fraqueza, então? É uma fraqueza. Mas aí é uma psicologia. Uma carência. Uma carência. Né? Então, eu preciso parar de agradar todo mundo. Quando eu parei de fazer isso, eu comecei a perceber mais coisas. Que se eu ficar agradando todo mundo, eu não consigo filtrar as informações que chegam para mim. Então, eu parei de agradar todo mundo e comecei a trabalhar só com a minha área. E eu tenho certeza, plena certeza, de que com aquilo que eu ensino eu consigo agradar um bom número de pessoas. E é suficiente, tá bom? Tá bom. Esse tanto de gente que eu consigo agradar com as coisas que eu ensino, tá bom. Estou feliz em ser assim. Eu consegui aprender coisas e hoje eu consigo transmitir isso que eu aprendi. Eu não preciso, ele é doutor, ele é advogado, então eu preciso fazer alguma coisa sobre a área dele para agradar ele da próxima vez que ele vir. Eu tenho certeza que alguma coisa que ele ouviu hoje agradou ele hoje. Então eu não preciso fazer alguma coisa para sair do meu ritmo para agradar. Até porque você tem segurança e vem toda aquela linguagem corporal. Exatamente. Eu consigo penetrar. Na escolinha do professor Raimundo, anos atrás, não sei se vocês lembram, tinha um personagem que ele bajulava demais o professor. O Somebody Love. Não, ele tinha os dedos. Dentinho,
tinha. Não é verdade? Tinha. Quer dizer, ele tinha uma necessidade de bajular até não poder mais. Até o professor ficava até meio irritado com isso. Mas é exatamente isso que aí, você está falando. É uma necessidade, a pessoa precisa ser aceita. Então ela fica tentando agradar todo mundo. Lá no trabalho dela, ela fica fazendo coisa para agradar o outro. Ah, se eu fizer isso, ele não vai gostar, não vou agradar. A gente não precisa. Na hora que você para com isso, você começa a ver as coisas da vida de uma forma completamente diferente. Vai uma amplitude muito grande, começa a abrir para você. E essa de querer agradar todo mundo também ativa a amígdala e libera cortisol, porque eu sobrecarrego a minha área do sistema emocional. Então aquilo que emocionalmente eu precisaria receber, eu não recebo, porque o meu sistema anímico está ocupado com essa preocupação de querer agradar os outros. Né? Tem gente que faz comida para levar para o vizinho porque o vizinho gosta, ou a vizinha gosta, precisa agradar. A pessoa precisa gostar de você, do jeito que você é, com aquilo que você tem para oferecer. Você não precisa fazer nada além disso para agradar. Se eu fizer isso, eu já estou saindo do script da conquista. Nós estamos falando isso porque eu preciso liberar os espaços na minha mente, no meu HD, para eu chegar lá na frente e perceber a oportunidade, para que as pessoas percebam. Se a pessoa olhar para mim e perceber dúvida, insegurança, essa pessoa não vai fazer nada comigo, não vai se aproximar de mim. Então eu preciso disso, eu preciso estar seguro, e para eu estar seguro eu não posso ter medo. Né? Se eu estiver inseguro, as pessoas vão perceber que eu estou inseguro. Né? Se você for falar em público, é uma das piores medos que existe, é falar em público. A pessoa treme, transpira demais, a voz fica trêmula, perde as informações, não consegue falar por conta da insegurança que tem. Então, se eu for para um lugar falar alguma coisa, a pessoa precisa ter segurança naquilo. Já pensou se iam me contratar, se eu ficasse pensando, nossa, desembarcadoras, todo mundo juiz, agora, meu Deus do céu, o que eu vou falar para esse povo? Eu não pensei em nada disso. Eu estava seguro. Eu tenho informação toda para passar para essa turma. Eu vou passar, eles vão se agradar de mim. Foi assim que eu fui. A outra área da minha vida que estava destruída, ninguém precisava saber. Né? E consegui levar essas informações bacanas para eles. Por quê? Porque eu estava sentindo segurança. Porque eu sabia que se eu começasse a falar, eu ia conseguir fazer o outro se agradar de mim. Mas aí se você chegar lá, será que vão gostar de mim? Ah, será que o que eu preparei é bom? Mas será que aquela pessoa lá, como é que ela vai reagir? Se eu ficar pensando nisso, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou ficar paralisado, eu não vou fazer absolutamente nada. Certo, pessoal? Era isso que a gente tinha para hoje. Amanhã à tarde, lembrando, às 2 horas da tarde, a gente está aqui, a gente tem o primeiro módulo do curso. Se você puder fazer, vem fazer amanhã. Não precisa comprar o curso inteiro. Só o módulo. Você pode fazer, o segundo módulo é super importante, mas eu não vou poder vir porque eu tenho um casamento, alguma coisa. Lá na frente esse módulo volta de novo. Né? Então, se você puder vir amanhã fazer esse primeiro módulo, que é a Bênula. A Bênula é uma estrutura do nosso cérebro que ela é superativa, né? Nos estados emocionais negativos. Isso que nós aprendemos aqui. Se eu não fizer isso, eu fico com a Bênula ativada, superativada. E a Bênula superativada, ela impede a produção de dopamina. Ela leva você para vícios e para depressão, principalmente a depressão. A pessoa que entra em depressão, ela tem a Bênula superativada. Agora, como é que eu faço para desativar essa Bênula? Nós vamos aprender amanhã, durante o período da tarde, como desativar a Bênula e como impedir que ela fique se ativando o tempo todo. Que comportamento eu preciso ter para não ativar a minha Bênula? E a Bênula, ela fica, está no slide de amanhã, mas ela fica na direção da pineal, da nossa glândula pineal. O bacana da pineal também tem bastante coisa bacana para falar da pineal. E nós temos um nervo que desce ali, que passa da Bênula, que vai lá embaixo na nossa medula, que tem ligação com a dor, que a gente pode controlar a dor quando a gente controla a Bênula. Bastante coisa bacana nós vamos aprender. Como manter a minha Bênula desativada? Só liberando dopamina o tempo todo. Na yoga, a gente fica fazendo os exercícios e tem exercícios que a gente sente muita dor. A professora
professora, na hora que a gente está sentindo muita dor, ela fala sorri. Isso. A dor vai embora. Sorri, então por quê? Porque a gente fica fazendo aquelas caretas de dor. Não, para de fazer a careta de dor careta, e sorri. A careta de dor, a superativa abênula, e sorrir libera a serotonina. E a serotonina desce por esse nervo, é produzida aqui embaixo, perto da medula, e é lá onde tem um canal que sobe a dor. Se você libera bastante serotonina, por isso que a fluoxetina ela é boa para ajudar pessoas que sentem Põe a dor. caneta pique na boca quando estiver fazendo yoga. Exatamente, olha lá, o sorrir, coloca a caneta. Não dá, é muita força. Haja caneta. Quebrar um monte, eu primeiro eu quebrei. Hoje eu já não preciso mais da caneta, porque eu já pratiquei, então o movimento já vai sozinho. O cérebro fala, ó, movimento de sorriso. Eu já faço. Toda vez que eu seguro. Então eu tenho uma âncora, né, que é a âncora da caneta, já ensinei para todo mundo, né? Tem uma parte que eu ensino que é da âncora ou amuleto, né? A gente elege alguma coisa como amuleto da gente, tudo que a gente ensina no cérebro é a mão fechada, né? Então a caneta, o passador, mas a caneta foi o que eu comecei, né? É uma âncora de segurança. Então todas as vezes eu ensinei meu cérebro que todas as vezes que eu fecho a mão, eu me sinto seguro, eu me sinto bem, eu me sinto fortalecido, eu me sinto no controle. Então, todas as vezes que eu fecho a mão, e eu fui ensinando. Aí teve uma hora que só de fechar a mão não precisava falar mais. O cérebro se sentia seguro. E como eu comecei a perceber isso? Quando eu comecei a chegar no final dos cursos, eu falava, nossa, eu lembrei de tudo. Por quê? Por causa da segurança. Porque quando você está seguro, você esquece a metade das coisas. Né? Então, o amuleto, se você pegar uma santinha que você é devoto, e pegar aquela santinha e começar a falar assim, ó, todas as vezes que eu pegar essa santinha, eu vou ter prosperidade a semana inteira. Então, você ensinar o seu cérebro isso, precisa ensinar. Todas as vezes que você pegar vai acontecer. Tem pessoas que entram no trabalho com o pé direito. Se você ensinar o cérebro e falar, todas as vezes que eu chegar no trabalho e entrar com o pé direito, eu vou me sentir seguro. É um amuleto legal. É um amuleto. E você ensina o cérebro. Esse estudo foi feito na década de 50 por um psicólogo chamado Pavlov. Ele estudou o cérebro nessa área de disciplinar o cérebro a fazer aquilo que você deseja. Então eu dou um sinal, todas as vezes que eu estou com a minha mão fechada, eu me sinto extremamente seguro. Então hoje, automático, eu não preciso falar mais, porque eu já ensinei o cérebro a aprender. Está fazendo isso? Aprendeu? Mas tem uma contradição aí. Uma vez eu vi uma palestra de uma mulher que ela trabalha para a Polícia Federal. E ela lê o corpo fala, né? Aquela questão do corpo fala. E ela fala que, você falou da mão assim, isso. Mas se você treinar que você está seguro com o braço assim, isso pode prejudicar a leitura das pessoas com você. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com esses amuletos. Você está na defesa. É porque quando você cruza o braço, você está na defesa. Você está na defesa. Quando você coloca um colar muito grande, está na defesa. Quando você se expõe. Eu estou me achando bonita. Então, não, na leitura que eles falam isso. Na leitura corporal, eles falam isso, né? Então, se eu estou com o braço fechado, se eu estou com as pernas cruzadas, se eu estou com a ponta do pé apontando para a porta, então tem toda essa leitura. Mas eu uso a mão, porque a mão é principalmente a esquerda, porque eu só uso para dar tchau, né? Então, a mão esquerda, eu não consigo escrever, não consigo fazer nada com ela. Então eu uso ela. Então, se qualquer novidade que vai acontecer para mim, se eu for receber pessoas novas, ou se eu for fazer um treinamento para alguns gestores numa empresa, eu vou estar sempre com a minha mão fechadinha, porque eu estou me sentindo seguro naquele momento. Então, é a minha âncora, é o meu amuleto. O meu cérebro aprendeu, todas as vezes que eu fecho, eu sinto seguro, ele libera boas substâncias. Dopamina para eu ficar motivado, serotonina para eu me sentir com prazer naquilo, né? Porque se eu não estiver seguro, é adrenalina e cortisol. Eu vou ficar perdido e as pessoas vão fazer essa leitura em mim que eu estou perdido. Entendeu? Então, a amuleto é extremamente importante. E a ciência está naquele primeiro livro meu lá no Agora ou Nunca, O Poder para Mudar. Você leu já, né? Sobre isso. Renato. O professor tem uma dúvida. Vamos supor, se a pessoa faz meditação todo dia de manhã, ela pode programar o cérebro dela para ela ficar naquele estado equilibrado o resto do dia? Pode. O amuleto dela pode ser a meditação? Pode ser a meditação ao dedinho. Todas as vezes que você sentir que você pode estar perdendo o controle, se você treinou o seu cérebro, que aquilo é o seu amuleto,
só você dar aquela fechadinha na mão, primeiro precisa ver, o seu cérebro vai disparar o gatilho lá e vai te fazer você sentir isso. Pode então até voltar à meditação, àquele estado. Volta àquele estado. O cérebro volta o sistema volta o seu cérebro naquele estado. Como se fosse uma ação, exatamente. você está dando um sinal para o cérebro, volta lá para aquele estado que eu estou precisando nesse momento. Segurança. Eu uso da respiração. Legal. Por conta do que eu aprendi da yoga, então quando no trabalho o negócio está pegando fogo, eu respiro como na meditação na É o yoga. amuleto dela. E ela pronto, usa a aí respiração. volta. Mas você pode usar só Hoje eu a usei mãozinha aqui, várias ó. vezes. É, E volta. É que às vezes não dá lá no meio de todo mundo para você parar e fazer respiração. Mas a sua mão dá para você colocar para baixo e fechar, o seu cérebro vai entender É que naquele memorizar momento aquele você está estado, aqui. você memoriza o estado cerebral. Mas uma coisa para Sozinho o você cérebro falou faz isso. sobre o agradar. Eu acho que quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai se permitindo. Muitas vezes, antes eu tinha medo, vergonha de entrar voltar para esse estado por conta da respiração. Hoje não, eu estou lá trabalhando, tem aquele pessoal, chegou meu pico, eu faço minha respiração independente do ambiente. E é isso, eu acho que... Você está nesse estágio agora, né? Aham. Para começar é mais difícil, mas se você já está nesse automático, ótimo. Né? Porque uma pessoa para começar pode se constranger. Vamos falar de mim, de repente eu respirando aqui, parado, com o olho fechado, puxando a Cara, esse negócio É que você não fecha o olho, você Só respira. eu só respiro. É, Eu só já faz respiro. camuflagem. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida mais? Foi bom para vocês? Foi Ontem foi ótimo. maravilhoso, Sim. adorei estar com vocês. Bem. E eu vou ficar muito feliz se eu ver algumas carinhas aqui amanhã, todas as carinhas Você aqui. veio. Obrigado. É isso aí, gente. Agora fala água, vamos pro aqui. É. Eu vou tomar uma taça de vinho primeiro dela. Agora vamos trocar, né? Vai sentar também Ficar em pé, né? Você tem todo o programa de todos os modos, eu não vou passar. Você também? Eu vou ver se eu tenho. Eu também, que horas? Você já leu um livro chamado As Águas Vivas? Se alguém quiser adquirir um livro, Não, eu vou comprar, vou deixar por mim, não vou comprar. Ah, meu Deus. Pega minhas redes aqui, ó. Pode pra mim. O Eliseu, Os modos. Oi. A bateria está acabando. você, Ah, a bateria tá acabando lá. Você aceita? Não é a minha, não. A minha tá. você aceita 2 pupilas aqui? As pupilas de Mas Natal. no Instagram você vai ver, vou te mandar no Instagram. Pode mandar hoje ainda eu vejo. Quem é esse? Ô Zé, você tá Não pronto? sei se você mora lá por perto. Eu mando aqui. Ah, não pude. Ah, então na minha perna. Eu mando no Vai se ter, filho. Eu vou tirar foto da capa e eu te mando. É o melhor livro, foi o melhor livro do ano passado. Ela passou um pra mim também, que na noite. E agora você vai passar. É um biólogo que ganhou um prêmio, mas assim, ele fala de longevidade. Então ele faz um estudo sobre todos os aspectos que existem científico, focado em longevidade. E aí ele compara a natureza com a longevidade humana. Ele fala do estresse, e aí compara a árvore, tem que ter o estresse quando ela morre, tem o estresse do vento, ou o ser humano, se não tiver nenhum estresse, e aí você pode fazer assim, que é a ciência de uma água viva, ela faz uma autopropaganda Aí ele fala dos espíritos pelados, Não casou. tem milhões de células que ficam mais fortes quando ele envelhece. É muito legal. Imediato já vou pegar. Ele não tem tanto de Você acha que é neurobiologia, mas ele tem muito de neurologia e essa pegada de longevidade. Tchau, Pedro. Vem amanhã? Não.
próximo vai ser maravilhoso, viu? Tchau, com Deus. Eu venho. Tchau, Você pessoal. vem, né? Tchau, tchau. Hoje eu me perdi completamente. Ah, você perdeu? Meu Waze fez, me levou para um lugar que eu só fiquei dando volta, não sei por que motivo. Uma coisa estranha. Aí eu entrei numa. Aí eu vim, mas cheguei. Demorou. Você é psicanalista? Você é psicanalista? Porque você perguntou, eu pensei que você fosse. Sonho. É, são sonhos. Eu sonho loucamente. Você sabe que eu fiz psicologia junguiana, fiz terapia junguiana, e a minha terapeuta mandava. Então ela me mandava escrever todos os meus sonhos. Eu tenho uns 3, 4 cadernos dessa grossura, de todos os sonhos da noite. Porque você tinha que escutar, isso que você lembra. Se você tiver alguém que escute, então, por exemplo, você não sonha, mas ela diz assim, você pode sonhar e eu vou escutar. Ou você escreve para mim e eu escuto. E aí você começa a sonhar e você tem um conteúdo muito interessante com aquilo que você produz. Você botar o título do seu sonho, você desenhar. Já pensei até em escrever um livro baseado no meu sonho, sabia? Eu gostaria de bastante pensar, Eu também, não sabe? Sim, porque no sonho. eu vou para um lugar que eu nunca vi. Não é que eu sonho, tem vezes que eu sonho, eu sei que eu não sonhei. Eu sei que eu saí do corpo e fui para outro lugar. Mas isso é real. Então, eu trabalhei. Mas não é todo sonho, eu trabalho com o quê? Eu fiz doutorado em neurologia do comportamento, né? Mas eu fiz no departamento de neurologia. E depois que eu terminei o doutorado em comportamento, eu fiz sono, né? Sono. E aí a gente trabalhava com os pacientes dormindo, e acordava quando eles estavam dormindo no sono REM. A gente acompanhava na máquina, quando chegava no meio, aí perguntava o que estava sonhando. Ah, mas a pessoa falava? E falava. Dormindo ela falava? Então, aí esse projeto era um projeto de 3 universidades, né? São Paulo, Lisboa e nos Estados Unidos.